Hoje eu estou aqui para trazer uma palavra de paz e esperança para a sua vida. Hoje eu quero trazer um pouquinho da palavra de Deus para você. Eu peço licença para entrar hoje no seu coração e trazer alguns versículos bíblicos para a sua meditação, que se encontra em Lucas capítulo 5, que diz assim: E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava Jesus junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Vá-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondeu Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque tu mandas, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-lhes a rede. A passagem fala de um homem chamado Simão, Pedro, que era apóstolo de Jesus. Simão era um homem que tinha uma certa estrutura financeira. A Bíblia diz que ele fazia sociedade junto com seu irmão André, João e Tiago, e eles tinham embarcações. E esses barcos estavam localizados numa área geográfica muito atrativa economicamente falando para a região, que era o Mar da Galileia. Pedro tinha uma família, Pedro tinha uma esposa, historiadores dizem que Pedro tinha 3 filhos, e aí quando ele sai ao mar, que ele saiu à noite para pescar, como a própria Bíblia diz, e é claro, ele estava querendo voltar com as suas economias, para que ele pudesse sustentar a sua família. E de repente, algo de errado acontece. Mas quando algo acontece de errado nas nossas vidas, o Senhor tem as suas formas de nos surpreender. A Bíblia vai dizer que Pedro encontra Jesus às margens do Mar da Galileia. E sabe o que me chama mais a atenção? É que Jesus pregava para uma grande multidão. Pedro não estava no meio da multidão, aonde Jesus estava pregando. Pedro não estava no foco da multidão, mas eu acho interessante a forma como Jesus trabalha. Por mais que Pedro não estivesse, naquele momento, à vista de Jesus, nos primeiros lugares da multidão, Jesus conseguia enxergar Pedro às margens da Galileia. Isso é uma mensagem para os nossos corações, porque por muitas vezes a gente acha que Deus não está nos vendo, que Ele não está nos observando, que nós estamos às margens, mas nós servimos a um Deus que tudo vê. E esse é um dos pontos mais importantes desta palavra, porque Pedro estava decepcionado, ele estava cansado, ele deveria deixar as redes lá e ir para casa. Mas não foi isso que aconteceu. Jesus pede um favor a Pedro. Ele diz: Pedro, deixe eu entrar no seu barco. Jesus não estava pedindo pouca coisa. O barco era o instrumento que Pedro usava para sustentar a sua vida e a vida da sua família, era o seu mantimento. Jesus entra no barco e fica ali às margens, pregando para as pessoas. E eu quero trazer à tona o seguinte: às vezes é necessário que nós passemos por decepções e frustrações nas nossas vidas para que a gente deixe Jesus tomar o controle da nossa vida, tomar o controle do nosso barco. E o que eu acho mais interessante dessa passagem é que Pedro provavelmente ficou ali esperando Jesus terminar a sua pregação. Então eu imagino que enquanto Jesus pregava, pessoas eram curadas. Enquanto Jesus pregava, os demônios saíam de retirada. Eu acredito que algo diferente acontecia. Agora você imagine, Jesus entrou no barco de Pedro e os milagres chegavam para a multidão, mas os milagres não chegavam na vida de Pedro. Algumas vezes Jesus vai entrar na tua vida e você vai ver que o milagre não acontece na sua vida, mas Ele usa você para abençoar outras pessoas. Mas vai chegar um momento na sua vida em que Jesus não vai só entrar no seu barco, mas vai pedir para que você volte à origem, ao lugar onde você foi frustrado. Eu quero dizer para vocês que a região geográfica do Mar da Galileia tinha muitos obstáculos, porque tinham muitas montanhas, muitas precipitações, era muito rochoso. Então, vinham muitos ventos frios que, quando batiam naquele lago de água morna, aconteciam diversas tempestades. E essas tempestades eram repentinas, aconteciam do nada.
E é o que muitas vezes acontece nas nossas vidas. Nós estamos em certos lugares e locais em que nós somos, de repente, surpreendidos por tempestades. Mas eu quero dizer que o lugar da tempestade também é lugar de milagre, porque dos 33 milagres que constam na Bíblia, feitos por Cristo, 18 ocorreram próximo ao Mar da Galileia. Então não importa se você está atravessando por um momento de tempestade, o lugar da tempestade também é um lugar de milagre. E a Bíblia diz que Jesus, ele chama Pedro e diz: Pedro, vamos lá para o mar alto. Eu imagino que Pedro, que ele era muito temperamental, tenha até questionado Jesus. A Bíblia não cita isso, mas eu acredito que naquele momento o Senhor olhou para Pedro e falou: Pedro, a primeira vez que tu entrasse no mar da Galileia e fosse para o mar alto, eu não estava contigo, mas agora eu estou. Eu estou no controle da situação, estou no controle do barco. E eu imagino que Pedro tenha dito: Senhor, sob a tua palavra eu irei. Porque muitas vezes a gente desacredita devido às circunstâncias e às tempestades e às decepções que nós passamos na nossa vida, que o Senhor não é Deus para operar ou para cumprir a sua palavra. Mas Pedro foi com Jesus. E a Bíblia diz que ele não foi sozinho. Ele chama um outro barco. Aí Tiago e João vai com ele. Aí, gente, avalie comigo. Quando Pedro chegou frustrado às margens do mar da Galileia, a Bíblia diz que ele vai guardando as suas redes, guardando os seus instrumentos de trabalho. Mas ele não guardou, não foi porque ele teve preguiça de ir no mar pescar, não. Ele tentou a noite toda. E isso às vezes acontece nas nossas vidas. Às vezes você pode ter até jogado a rede e não conseguiu pegar. E Deus sabe que você não guardou aquele instrumento porque você quis. Você tentou, você não conseguiu. Porque a luta física e psicológica foi tão grande que não deixou você conseguir obter vitória. Mas chega um momento determinado nas nossas vidas em que o Senhor vai dizer: tira um instrumento, tira as redes e lança, porque eu quero fazer um milagre. O Senhor é especialista em transformar um ambiente de humilhação, de perseguição, de tristeza, num ambiente da sua vitória. E é isso que ele faz com Pedro. Quando Pedro lança a rede, que ele puxa cheio de peixes, ao ponto do barco quase ir a pique. Agora você imagina que se um outro barco não tivesse ido com ele, o seu barco não tinha suportado. Aquilo que o Senhor tem reservado para a tua vida é tão grande, é tão superior àquilo que tu pensa, àquilo que tu acha, que quando tu receber a bênção, tu vai olhar e vai pensar que não vai dar conta daquilo que o Senhor vai colocar nas tuas mãos para tu administrar. Porque o Senhor faz desse jeito. Mas olha só que interessante, as pessoas que estavam com Pedro e que acreditaram na palavra do Mestre também foram abençoados. Tiago também foi abençoado, João também foi abençoado. Quem acreditar em você, quem acreditar que Deus tem um propósito contigo na tua vida, também será alcançado pela bênção. E a Bíblia diz que eles saem e voltam na terra, e eu acredito que existia ainda uma grande multidão esperando por Jesus, e aquela multidão que viu com seus próprios olhos que Pedro não havia pescado nada, agora viu uma grande reviravolta na vida de Pedro, porque Jesus estava com ele. Então deixa eu dizer uma coisa para você, resumindo essa palavra que eu quero passar para a sua vida, é que muitas vezes a gente precisa realmente quebrar a cara. A gente precisa passar por situações de decepção para a gente aprender a entregar o controle da nossa vida, o controle do nosso barco para o Senhor Jesus. E vai chegar um momento que Ele vai deixar a gente mesmo de stand-by. Vai chegar um momento que Ele vai deixar a gente às margens, olhando a multidão receber os seus milagres e nos usando como canal de bênção para abençoar a vida das outras pessoas, enquanto a gente padece por escassez. Mas vai chegar um momento e que o Senhor vai fazer você voltar para a sua terra da humilhação, da vergonha, e vai fazer você frutificar na terra da desesperança. E ainda mais, vai fazer com que todos os outros que abriram a boca para falar da tua vergonha, essas mesmas bocas vão declarar a tua vitória. Essa é a palavra que eu tenho de Deus para a sua vida. Porque Deus tem um processo para trabalhar com o homem. Na humilhação, nós reconhecemos que não temos controle sobre a nossa própria vida. Mas na exaltação, nós reconhecemos que Deus tem um controle sobre todas as coisas.